Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Bom, vamos para aquela parte, assim, me conta uma coisinha. E nessa sua vida, dessa pegada que você tem, assim, das coisas acontecendo, etc., de repente, sua vida cruza com a do Kevin. Gente, vou começar. Quando eu conheci o Kevin através da madrinha da minha filha, que é a Tatá, que é MC também. E ela conheceu eles primeiro, que é o Kevin, PH, Ig e Thales, que é os 4M, né? São os 4M, foram os reais 4Ms, né? E ela começou, como ela gostava de cantar, ela conheceu ele, só que assim, o Kevin era muito novo. A princípio, quando eu conheci o Kevin, eu não tive interesse nenhum, porque ele era muito moleque, o Kevin. Eu tenho 32 anos. Acho que é 9 anos de diferença. E ele era muito... Quanto? Hã? Ele tinha quanto? Acho que ele tinha 16. Né? 16? Ele era bem moleque. E não me interessou. Tipo, não conheci ele, era molecão mesmo, meu moleque. Eu falo que a ostentação do Kevin era uma pita de mussarela e um danoninho. Era a maior ostentação do Kevin, era essa, gente. Ele era realmente... Conheci na planta, né? Sim, gente. Sim, ele era muito simples, né? E ele queria ficar comigo. Eu falava, meu, o que esse menino quer ficar comigo? Ele é muito moleque, né? Tipo, não interessou. Isso ficou uns 5 meses. E aí o Kevin fez o primeiro show dele. Cantou Kevin, PH, Ig, Livinho e Thales. Gente, tinha 10 pessoas no público. Quem sabe quem chamou aquelas pessoas pra entrar? Eu e a Tainara. Que ninguém queria entrar. Porque eles não eram conhecidos. Não eram conhecidos mesmo. Fizeram show. Nesse dia, resumindo, teve o show. Foi bacana porque eles sempre tiveram... Não precisa resumir, vamos embora. Tiveram muito talento. Sim. Todos eles tiveram. Todos esses que eu falei aqui, pra você ver, são frutos que eu falei, são pessoas da música de hoje. Eram todos meninos. Mas não, ele era muito engraçado, gente. O Kevin era aquele moleque... que tinha umas conversas bestas, porque eu vou... Não, eu tô dando risada. Eu vou falar sobre esse assunto, né? Porque eu acho que, com todo respeito, é um passado meu. Sim. É um passado que realmente aconteceu. E que, resumindo, eu achava engraçado. Eu achava ele muito engraçado, mano. O que ele é hoje é o que ele é. Ele é muito engraçado. É a imagem que sempre ele passou. Isso, Ser muito engraçado, muito humilde, entendeu? Ele se encantava com qualquer coisa, ele ficava, nossa, você é linda, você é maravilhosa, porque eu era mulher já, né? Sim. Eu tinha meu carro, já tinha outra, e eu continuava nessa tese. Que moleque chato, meu, eu falava, que moleque chato. Pô, não, isso mesmo, que penteiro, que moleque do caramba. Nesse dia, bebi umas, né? Fui embora. Aí eu lembro que o Josué ia levar eles embora. E ele quis ir embora no meu carro. Aí foi embora ele, o PH, a Tatá e o Ig. Acho que foi isso, se eu não me engano foi isso. Nesse dia a gente ficou. Acabamos ficando. Eu falei, puta, o que eu fiz, né, meu? Fiquei com ele tudo. Só que eu fiquei com ele, só que assim, gente, eu já pensei. Falei, mano, ele é um moleque, mano. Ficamos ali e passou os dias, só que o Kevin era muito insistente. Ele sempre foi muito persistente em tudo que ele faz. E quando eu vi, aí eu passei a vê-lo mais, mas não ficava com ele, eu não queria ficar com ele. Eu fiquei uma vez e ele ficava com essas gracinhas, Quando passou uns 4 meses daí, o Kevin já começou a ficar mais estouradinho. Estouradinho assim, cantando Prepara novinha. Essa que era essa música que ele cantava na época. E começou a surgir mais um pouco de interesse. Tipo, ele não tinha nada, gente, ele não tinha nada. Eu já ajudei muito o Kevin a comprar a roupa do show dele, né? Ele era realmente muito simples. E ele se apaixonou. Nessa época, gente, pelo amor de Deus. Nessa época foi uma fase que eu era uma mulher, né? Então ele se apaixonou pela mulher que eu era. E ele foi muito persistente. Tenho conversas aqui, gente, no meu celular, no Messenger, de lá das antigas, coisas que ele falava. E aí começamos a ficar mais. E ele foi me apresentar pra mãe dele. Mãe dele, não. Falou, o quê? Peraí. Uma mulher? O que ela quer com o meu filho, né? Ela ficou, né? Tipo, o que ela quer uma mulher, né? Com o meu filho, né? Todo mundo ficou indignado, né? Todo mundo ficou, né? Ele, não, porque com ela que eu vou ficar. Porque que eu vou ficar? Ficamos juntos. Ele ficava bastante em casa. Eu adorava as crianças.
Ele era um moleque com as crianças. Aí jogava as crianças pra cima, aí sei lá o quê. Aí o Kevin... E ficamos juntos, enfrentamos a todas. Aí a mãe dele começou a aceitar, né? Começou a concordar. Começamos a ficar juntos, né? E eu acho que foi quase um ano, gente, nesse... E ele falava muito assim... Porque você tem seus filhos, você tem que ter meu filho também. Ele falava, você tem que ter minha filha também. Mas ele não sabia o que ele falava. E eu podia ter filho, eu era fértil demais, né? Quando tinha relação, ele pra fora, né? E até ter a Soraya, né? E fica aí, que nem eu falei, nesse meio tempo, aconteceu bastante que o Kevin sempre teve muito talento. Eles cantavam, eu morava ali na Tenente na época, e o Ig, o PH, viviam na minha laje em cima cantando, compondo música. E eles são muito foda, meu. Eu falo que eles são muito foda. Todos eles são muito... Eles compõem muito. Eles têm, desde moleque mesmo, eles compõem muito. Os caras, tipo... Monstro. Tá na veia monstro, mesmo. né? Eu vi, gente. Eu via eles cantando. Entendeu? O Kevin fuma muito, vocês sabem, né? Isso não é segredo pra ninguém, né? A ostentação dele era essa também. Ele ganhava ali, comprava um beck, gigante, fumava. Ele era assim, gente. Ele era molecão e tudo era... ser terrível pra ele. Ele era, e vivia em casa lá com os meninos, lá na laje cantando e compondo. Cantando e compondo. E ele foi crescendo, né? Começou a estourar. Aí tanto que o primeiro Funk TV dele foi gravado na minha casa. Só que assim, ao mesmo tempo que, conforme ele foi crescendo, a gente foi se afastando um pouco, porque ele começou a conhecer novas mulheres, ele estava começando, então os empresários, pessoais, não queriam que a gente ficasse junto. Você entendeu? Por causa que ele ia cantar, e quem queria que um funkeiro vendo que ele tem talento, iniciar no funk, quem queria que ele tivesse um relacionamento? Mas ninguém mesmo. Ninguém queria, né? Me esconderam de todas as formas. Já fui em show com ele, né? Não foi, eu vi muito assim, você não tem vergonha, sei lá o quê. A Soraya nasceu de uma foda, mas ninguém sabe a história. Entendeu? Então, a gente naquela época, a gente se gostou muito. A gente se apaixonou, eu me apaixonei, como eu não pensei que eu me apaixonaria por um menino. E me apaixonei. Que loucura. É uma situação cinematográfica, né? Sim. Até nem eu acreditava que eu estava apaixonada por ele. E eu me apaixonei naquela época, eu me apaixonei. E ele também se apaixonou da mesma forma. Porque a gente teve que brigar bastante pra ficar junto, até todo mundo entender que a gente queria ficar junto. E ele foi engajando. Claro, daí começou a aparecer novas mulheres mais lindas, mulheres mais interessantes. Ele começou, né, a crescer, né? E engravidei da Soraya. Ele ficou muito feliz, que nem eu falei. Pra ele foi uma alegria muito grande. A Soraya nunca foi motivo de vergonha, tipo, tive um filho, não. Ele queria muito. Ele sempre falava que ele viu os meus, ele falava, quero ter o meu. E pra ele era menino. Eu quero ter o meu filho. E teve. Engravidei da Soraya. Aí quando engravidei, a mãe dele ficou... Vivi. A mãe dele daí falou, Vivi. Ficou feliz, mas tipo... Porra, ela falou ficou tensa, né? Ficou tensa. Ela falou assim, ele é moleque, Vivi, você vai ter problema lá na frente, né? Não vai ser bacana, tipo assim, não vai ser legal. Não foi, tipo, algo tão animador na época. Porque ele realmente era um moleque, né? Exato. Aí, com 3 meses, quando eu tava com 3 meses da Soraya, a gente separou. Né? E ele foi, eu lembro até hoje, quando a gente separou com 3 meses, que ele falou, estou com outra mulher, uma mulher mesmo, acho que era, não sei se é mais velha que eu, sei lá, que ele gosta de mulher mais velha mesmo, é o praxe dele de mulher mais velha, ele se encanta por mulher mais velhas. E nesse quase um ano que a gente ficou junto, né, nesse ficar junto, um atrapalha, outro atrapalha, faz aqui, faz ali, veio a Soraya, minha benção de Deus, minha outra benção, né, mais uma benção. É que nem eu volto a falar, deu 3 meses, separamos, conheci outra pessoa, que é a Michelle, ficou com ela. Nunca, gente, daí de 3 meses, quando nós separamos, nunca tivemos uma recaída, as coisas mudaram, conforme ele ia crescendo, mais ele se afastava, mas ele fazia isso aqui, né? E eu não ia atrás também, né? Eu tinha minha vida, tinha minhas coisas, entendeu? Ele era ele dava um trabalho, gente. Ele começou a pagar pensão quando a Soraya tinha 6 meses. O Kevin era R$300 a pensão, era 300, ele gastava 200 e me trazia 100. Aí a mãe dele falava, Kevin, tem que pagar a pensão. Ele era terrível, gente, ele era um molecão mesmo, né? Uma criança. E... Deixa eu lembrando. Acompanhou, era apaixonado, tipo, ele falava, era a filha dele, né? Aí ele queria um menino, aí veio a Soraya, que é que nem eu falo que é o Kevin de cabelo, que não veio o menino, mas veio com a mente do Kevin, igualzinho. E ganhei a Soraya, gente,
Ele acompanhou a gravidez, ia nos ultrassom, né? Não foi nada assim, que nem eu repito, voltando aqui ao assunto pra você. As pessoas falavam assim, a Soraya nasceu de uma foda. A Soraya, não. Nossa, falavam... Falavam. A Soraya, realmente, a gente teve um relacionamento. Entendeu? E que nem eu falei pra ele, ninguém aceitava os empresários assim. Nossa, o Kevin tava estourando. Quem ia querer que a gente namorasse? Quem ia querer que ele ficasse junto com alguém? Ele tava estourando. Entendeu? O Funk TV dele foi gravado na minha casa. O primeiro Funk TV dele foi gravado na minha casa. As pessoas me escondiam de qualquer forma, né? Eu entendo, eu falo isso porque realmente ele tava crescendo. Ele arrumou outra mulher e tal, ganhei a Soraya. No primeiro dia quando a Soraya acompanhou a gravidez, né? Acompanhou bastante a gravidez. Era apaixonado, né? Porque no primeiro dia que a Soraya nasceu, ele ficou encantado, gente. Tenho foto dele até hoje, vídeos. Ele chorava, ele ficou muito feliz. Ele, minha filha. Ele falava, eu não acredito. Porque ele era muito novo, né? Então, pra ele, tudo era deslumbrante. A vida dele que ele tava tendo, deslumbrante. E conforme, que nem eu falei, ele foi crescendo, a gente foi fazendo assim, ó. A Soraya chega na vida dele com 18? Isso, 18 anos, quase 18 anos, negócio assim. E pra ele foi um momento mágico mesmo, gente. Ele ficou muito emocionado. Minha mãe gravou, minha mãe tava do lado dele. Ele ficou realmente muito feliz, tocado, muito tocado, né? E tenho fotos aqui, até postei foto deles dois, dele segurando. Ele encantadão. Ele não sabia segurar. E não tava nem aí. E trazia aquele 10 pessoas em casa, todo mundo queria pegar a menina. E era um monte de moleque. O Kevin, pelo amor de Deus, Kevin, para com isso. E foi engraçado, gente. Ele foi um pai muito engraçado, né? Ele fazia a Soraya dar de uma boneca, né? Mas é que nem eu falei, foi passando o tempo, o Kevin foi Se afastando. se afastando, né? E o Kevin foi um pai maravilhoso, enquanto ele podia estar com a Soraya. Mas ele foi um pai muito ausente, né? Quando ele estava com ela, ele fazia daqueles momentos mágicos. Era aquele paizão. Ele ficava deslumbrado que a Soraya era ele. A Soraya sempre foi muito esperta. A Soraya era... lá na casa deles tinha piscina, essas coisas. Antes disso acontecer, quando a Soraya era pequenininha, eu não deixava muito a Soraya ir, né? Muito pra casa deles. Porque ela era muito pequenininha, né? Ela ficava mais comigo, né? E ela também, por não ter muito costume, ela também não queria ir. Então, isso foi um pouco chato essa época, né? Aí a Soraya fez 1 ano, a Soraya não queria ir. A Soraya aí passou o ano todo, a Soraya não queria ir. Aí a Soraya fez 3 anos, a Soraya não queria ir. E foi assim, durante todos esses anos, né? E talvez se eu tivesse insistido ali naquela época, falado, não, Soraya, você vai ficar aqui com seu pai, sim, ele é seu pai. Talvez ele teria dado um pouco mais de atenção. Mas como eu fui aquela mãe que sempre cuidei, eu cuidava. Minha filha, meus filhos, eu vou cuidar. Ela chorava pra ir, né? Ele foi crescendo. Ele passou a não ter mais tempo, né? Ele não tinha tempo mesmo. Ele falava, tô trabalhando, não posso. E ele via a Soraya a cada 2 meses, 1 vez por mês, ou a cada 15 dias, né? Não era aquele pai de ficar levando no médico, assim, essas coisas, tipo... Não, ele não era, gente. Não adianta eu vir aqui e falar assim, não, gente, foi tudo ótimo, maravilhoso, ele foi não foi, entendeu? Mas ele fazia os momentos com ela mágicos mesmo. Ela falava, quando ela falava do pai dele, ela enchia a boca, meu pai. Não, porque o meu pai, ela falava, né? E ele ficava besta, né? E quando ela começou a ir pra lá, quando ele podia estar com ela, ele dava atenção, né? Ninguém era muito de pegar, mas, como eu falei, quando a gente é mãe, a gente não fica cobrando isso das pessoas, atenção. E quando eu brigava com o Kevin, era por ausência. A única briga que eu tinha com ele era a ausência dele, que era muito grande. Mas ausência em que sentido? A ausência de não ficar com ela. A ausência que ele tinha muitos trabalhos, muito show, né? muitas coisas. E quando ele tinha tempo, não era a prioridade dele. Infelizmente, essa é a verdade. Mas quando podia estar, ele dava atenção. Entendeu? Ele falava, filha, traz... Às vezes, quando ela foi crescendo, que talvez por ela for pequena, quando ela foi crescendo, quando ela cresceu, aí quando ela fez 4 anos, aí eu passei a conversar com ela. Eu falei, você vai sim? Ela não vou, falei, vai. Vai sim. Ele é seu pai, ela é sua avó, você vai. E ela é prova disso, ela chorava. Ela não queria ir. Não vou, não falei, vai, filha. Eu fazia muito a mente dela. Filha, é sua família, seus tios, vai ter festa, você vai brincar. Não vou, vai. Fazia aí, gente. Às vezes levava ela chorando, mas ia. E eu insisti. Eu trabalhei, né?
E quando ele sumia muito, que às vezes eu ficava um mês sem falar com ele, e quando ele vivia quebrando o celular, vivia trocando o celular, eu falava, porra, Kevin, porra, meu, um mês sem ver a menina, poxa, meu, vai sumir. Aí nós discutia, brigava, que o quê, né? Discutia pra caramba. E, só que assim, ele era moleque, né, meu? Ele era novo, né? Era, né, eu nunca... E a mãe dele sempre falou muito isso pra mim, Vivi, o Kevin, eu te avisei que o Kevin era muito novo. Eu te avisei que ele iria te dar trabalho. E conforme, mas aí eu fui respeitando ela falando isso. Até que chegou uma hora eu falei, peraí, até quando ele vai ficar nessa criancice dele? Até quando ele vai ser? E nosso choque era esse. Entendeu? Porque eu achava um absurdo ele ficar muito tempo sem pegar. Eu ficava tipo, como assim? Vai pegar. Ele, tá bom, Vivi. Aí vinha e pegava, né? Aí ela não ficava lá mais que 2 dias, no máximo ela ficava lá, né? Aí ficava lá um pouquinho, quando via a Soraya já queria ir embora. A Soraya já chorava, já queria ir embora, né? Aí ela foi crescendo, né? Aí ele passou a pegar ela um pouquinho mais, porque ela tava maiorzinha, né? Aí ele mudou pra aquela casa que tem piscina, lá dele. Aí ela gostava de ir pra piscina. Ele ficava encantado que a Soraya nada, a Soraya mergulha, a Soraya, ai, meu Deus. Ela é abusada. Fora da caixinha. Ela é abusada mesmo. Ela não tem medo de nada. Ela desbrava o mundo. Ele falava, ela é igual a mim. Ele falava muito isso. Ela é igualzinha a eu. Ela é igualzinha a eu. Eu falava, filho. Ela é igualzinho você. Totalmente imperativa. Totalmente brincalhona. Que nem eu falei, falava do pai dela com orgulho. Mas talvez essa ausência, que nem eu falei, retorna aqui um negócio que eu falei. As pessoas me cobravam assim. Como você fala que o Kevin era ausente, sendo que eu via fotos? Falei, gente, sim. Quando ele via ela, ele tirava foto. Nesse momento. Exatamente. E as fotos que ele tinha, eu tenho todas. A Soraya tem um fã-clube que chama O Amor pela Soraya, que é o da Isa, que tem desde que ela tem 6 meses. É o único. Eu nunca gostei de me aparecer. Eu nunca deixei ela aparecer mais, porque ela era muito pequenininha. Então eu não deixava. Eu era chamada de insuportável. Mas quem fez esse fã-clube? A Isa, que vai em todo aniversário dela, Tá. entendeu? E ela era fã dele. Conforme passou os anos, ela deixou de ser fã dele, não era mais fã. Pra ser da Soraya. Isso mesmo. E tem até hoje. Depois, se vocês tiverem a oportunidade, vocês olham. Amor pela Soraya. Que é um amor. Ela é um amor, gente. Ela ama a Soraya. Ela vai todo aniversário, ela tá ali. Ela mora muito longe. Mas ama a Soraya. Né? Pra vir, manda o vídeo e posta. Ela é única. Ela tem todos os vídeos, gente. É do Instagram? Isso. Ô, Mulambo, depois dá uma olhada aí nisso pra gente. Olha, gente, tem muita lembrança lá. Tem muita coisa. Até eu, gente. Ela guarda tanto que às vezes eu falava assim, porra, Isa, tal foto, ela tinha fotos que eu não tinha. Sério? Sim, ela guarda tudo. Todas as fotos que ele postava, que ele mesmo postava lá no Instagram dele, tudo. O aniversário dela de 1 ano, tudo, teve retrospectiva, tinha tudo são coisas. Essas fotos que vocês veem aí, são todas minhas. Entendi. Fotos que eu guardei, assim como guardo de todos os meus filhos. Eu passava. Você é ainda aquela mãe que faz álbum? Parei, tenho até a Letícia. Sério? Tenho. Porque é coisa nossa, né? Hoje em dia eu não sei se as pessoas fazem álbum aí ainda. Parou, né? Não sei se compra ainda álbum. Parou. Como é... Tinha os álbuns de foto. Seria uma coisa boa. Porque hoje em dia não revela mais, né? É tudo no celular. É, tudo no celular. Porque antigamente, eu vejo o meu álbum lá. Meu pai tinha muita coisa. Mas quando você perde o celular, é um problema, né? Não, hoje tudo na nuvem. Ah, é verdade. Não tem. As fotos dela era tudo Pelo celular, pela digital. Pelo celular, né? Eu gostava de imprimir. Tanto que, se vocês verem, tem um quadro no quarto do Kevin, que é colorido. Ela tem, acho que 6 meses, que ela tá sorrindo, ele sorrindo também. Que eu até vi esses dias, que eu vi no Massafera, que eu vi uma parte do vídeo, que tem ainda aquele quadro lá que eu dei. Porque eu gostava que ele tivesse lembranças assim da Soraya. Não era algo caro. A lembrança que ele tinha que ter da filha dele era de algo especial. Entendeu? Tinha que ter algo especial. Ele tinha que ter ali uma lembrança dela. E eu briguei muito. Se eu não tivesse brigado pela presença do Kevin, talvez, sei lá, não sei o que aconteceria. Não teria. Eu briguei bastante, entendeu? A mãe dele é uma pessoa muito boa, que nem falei, tive muitos atritos com ela durante esses anos, que nem eu falei, que ela é aquela mãe zelosa, né? Então, por mais que ela visse que estava errado, ela falava, mas o Kevin é menino, o Kevin é moleque, né? E eu não batia de frente com ela. A minha mãe é zelosa, né? As mães tem mães que são zelosas, né? São muito zelosas. E
eu procurava entender, né? E como por ser mãe, isso me atrapalhou bastante. Eu acho que se fosse, poderia fazer diferente. Poderia ter feito diferente. Talvez ele teria, tipo, querendo ou não, tipo, dado um pouquinho mais de atenção pra ela, né? E ele marcou, resumindo, ele marcou muito a vida dela com os momentos que ele teve com ela. Não tenho problema nenhum com eles. Não sei se eles têm comigo, mas eu mesmo não... Tudo que a gente brigava, nunca precisei, gente... expor nada na mídia. E olha que eu já podia expor, hein? Várias coisas que aconteceram, várias coisas. Mas não era o meu foco. Eu não gostava. Eu não gosto. Eu não, né? Eu acabei crescendo por uma tragédia, né? Não foi, tipo, que por algo bom. Porque foi muito triste. Quando eu recebi a notícia, me desabou, porque são coisas que a gente não espera, né? Sim, lógico. A gente acha que ninguém, né? O Brasil parou. Sim.